Boa noite a todos. Com o auxílio do plano espiritual, vamos dar início ao nosso encontro de hoje, começando pela nossa prece. Senhor, viemos pedir-te a paz, a sabedoria e a bondade. Queremos olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Queremos ser pacientes e compassivos. Queremos ver teus filhos como vós mesmos os vês. E por isto queremos ver o bem em todos. Senhor, fecha nossos olhos a toda maldade. Guarda a nossa palavra de toda calúnia. Que nossas palavras sejam só de bênçãos. Que sejamos tão bondosos e alegres que todos os que se aproximarem de nós sintam a tua presença. Reveste-nos da tua bondade, Senhor, e que, no decurso dos nossos dias, possamos levar a tua palavra a todos os nossos irmãos. Obrigado e que assim seja. Vamos falar sobre Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, ditado pelo espírito Humberto de Campos e psicografado por Chico Xavier. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. A primeira edição foi feita em 1938 e já estamos na 34ª edição, que foi realizada em 2017. Aqui nós temos, para a gente acompanhar, o livro, para a gente poder identificá-lo, na hora que a gente for, de repente, adquirir esse livro, para aumentar mais ainda o nosso conhecimento. Então, o objetivo é sensibilizar-se para a importância da integração frente aos novos desafios, fortalecer-se pela união com o movimento espírita. Nesse livro nós vamos encontrar vários capítulos, onde vai tratar o coração do mundo, a pátria do Evangelho, os degredados. Nesses degredados tem uma parte muito interessante que eu vou ler agora para vocês, que diz assim: Ismael, que é o espírito responsável pela evolução espiritual do Brasil, ele havia realizado o seu primeiro feito nas terras de Veracruz, que era como foi chamado o Brasil logo no seu descobrimento, trazendo um náufrago e inocente para a base da sociedade fraterna do porvir. Ele obedecia às sagradas determinações do Divino Mestre. Primeiramente, surgiram os índios, que eram os simples de coração. Em segundo lugar, chegavam os sedentos de justiça divina. E mais tarde viriam os escravos, como a expressão dos humildes e dos aflitos, para a formação da alma coletiva de um povo bem-aventurado por sua mansidão e fraternidade. Olha que interessante, O início, então, do plano, espiritual para o desenvolvimento do Brasil, então, como pátria do Evangelho. Então, continuando, a parte da história, que a gente precisa também conhecer e entender como que ocorreu, para entender também como o plano espiritual agiu sobre nós, para a gente conseguir esse processo evolutivo. Então ainda temos o capítulo que fala sobre os escravos, a civilização brasileira, os negros no Brasil, a invasão holandesa, a restauração de Portugal, as bandeiras, os movimentos nativistas, no tempo dos vice-reis, o Marquês de Pombal e os jesuítas, que o Marquês de Pombal expulsou os jesuítas de Portugal e eles vieram para o Brasil, a Inconfidência Mineira, tivemos os mártires, o próprio Tiradentes, que na época morreu, para que a gente pudesse ter um pouco de igualdade, liberdade, a Revolução Francesa, Dom João VI no Brasil, primórdios da emancipação, no limiar da independência, a independência, o nosso imperador Dom Pedro II, fim do primeiro reinado, Bezerra de Menezes, a obra de Ismael, a regência e o segundo reinado, a Guerra do Paraguai, o movimento abolicionista, a República, a Federação Espírita Brasileira
que ela foi criada no Brasil em 1883, no Rio de Janeiro, o Espiritismo no Brasil, a pátria do Evangelho. Então são todos títulos, né, que vão nos ajudar a entender a parte histórica do nosso país, né, e a influência do plano espiritual para nos ajudar nesse processo evolutivo. Em que mundo estamos vivendo? Planeta de expiações e provas ou de regeneração? Visão de futuro. É o que se pretende ser. Incorpora os interesses e descreve o quadro futuro que se deseja atingir. Identifica as aspirações, criando um clima de envolvimento e comprometimento. Permite entender com clareza o que é preciso mudar para que a visão seja concretizada. Uma visão compartilhada une e impulsiona as pessoas para buscarem seus objetivos, apesar de todas as dificuldades. Uma pessoa sem visão é um ser sem direção. Então, a visão de futuro ela é importante, né, para que a gente possa nos direcionar, para que a gente possa entender o caminho que a gente tem que seguir. Dentro dessa visão de futuro, então, o que estava previsto, né, aqui na Terra, para o Brasil, pela própria Federação Espírita, por nós espíritas, né, qual que é o movimento evolutivo que nós vamos ter aqui no Brasil. Então essa imagem retrata, né, o nosso querido e amado Mestre Jesus contemplando a Terra, né, onde nós estamos partindo então, né, com uma visão de futuro para uma morada de regeneração. A humanidade terrestre, tendo chegado a um desses períodos de crescimento, está em cheio há quase um século no trabalho da sua transformação. Os espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Então, né, predita foi a transformação da humanidade e vos avizinhais do momento em que se dará, momento cuja chegada apressam todos os homens que auxiliam o progresso. Sim, de certo a humanidade se transforma como já se transformou noutras épocas, e cada transformação se assinala por uma crise que é para o gênero humano o que são para os indivíduos as crises de crescimento. Então toda crise, né, de uma certa forma, gera um crescimento, e para nós não vai ser diferente. Então, o Brasil é o coração do mundo e a pátria do Evangelho? Então temos esse questionamento. Vamos lá. Então vamos ver aqui a transferência, né, da árvore do Evangelho, onde já estava em Mateus, nos dizendo o seguinte: portanto eu digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e de fé raciocinada, e ser o maior celeiro das claridades espirituais do orbe inteiro. Uma mensagem de Emmanuel. Manter a vanguarda na abençoada tarefa da espiritualização, que é a mensagem que nos deixou Humberto de Campos. Então vamos ver, né? O que Jesus queria para nós. Então, de mãos erguidas para o alto, como se invocasse a bênção de seu Pai para todos os elementos daquele solo extraordinário e opulento, exclama Jesus. Para esta terra maravilhosa e bendita será transplantada a árvore do meu Evangelho, de piedade e de amor, no seu solo dadivoso e fertilíssimo. Todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. Então está previsto, né, para o Brasil que nós vamos ser, sim, a pátria do Evangelho.
o Brasil não está somente destinado a suprir as necessidades materiais dos povos mais pobres do planeta, mas também a facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e de fé raciocinada e ser o maior celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro. Olha que legal essa mensagem, né? Quanta coisa boa que temos aí pela frente, mas depende de nós, né? Cada um temos que fazer a nossa parte. O país escreverá a sua epopeia de realizações morais em favor do mundo. Nessa abençoada tarefa de espiritualização, o Brasil caminha na vanguarda. O material a empregar nesse serviço vem do plano invisível, onde se elaboram todos os ascendentes construtores da pátria do Evangelho. Então nós temos, né, todo o auxílio do plano invisível, né, que é onde se encontram os nossos mentores espirituais, que estão nos auxiliando nesse processo evolutivo. O Brasil está vivendo expiação e provas ou regeneração? Mais um questionamento, né, para nós mesmos. Qual a contribuição do movimento espírita para a regeneração da humanidade? Então vamos analisar, né? Como estou vivendo? Estou na expiação ou na regeneração? Como posso pensar em mim mesmo, né? Pelo lado pessoal. Como estou vivendo? Será que pessoalmente eu estou vivendo na expiação ou na regeneração? Depois podemos pensar no âmbito familiar, né? Como está o nosso relacionamento, como estamos tentando nos melhorar, né? Dentro do nosso próprio lar, junto da nossa família. Depois, profissionalmente, como estamos nos conduzindo, né? Diante das pessoas que trabalham junto conosco, diante das pessoas que convivem, né? No dia a dia com a gente. Social. Então, no âmbito social, onde a gente, né, lida com várias pessoas, e de que forma que a gente está se relacionando com essas pessoas, né? Se nós estamos espiando ou se nós estamos procurando nos melhorar. E para finalizar, né, espiritualmente. Como que eu estou espiritualmente? Será que eu estou buscando a minha evolução, o meu lado moral, buscando me aperfeiçoar, buscando entender melhor esse movimento espírita que está acontecendo e independente, né, da nossa vontade, ele vai acontecer. Agora a gente precisa buscar estar junto, né? A gente precisa estar dentro desse movimento espírita. Então, dentro da visão de futuro, né, do espírita, confiar sem temer quaisquer ameaças de natureza calamitosa através das grandes destruições que fazem parte do progresso e da renovação, ou aquelas de dimensão não menos significativa na intimidade doméstica, nos conflitos do sentimento. Então vamos exemplificar, né? A humildade e o amor. Vamos divulgar o reino de Deus nos corações ansiosos de paz. Predispor-se à comunhão efetiva com os desencarnados, que é muito importante. Nesse processo onde a gente vai tentar buscar a sintonia com os nossos mentores espirituais que vão nos auxiliar nessa nossa caminhada. Manter-se fiel aos postulados da codificação espírita que restaura em sua pulcridade a mensagem de Jesus, onde pulcridade a gente pode traduzir por conduta, né? A nossa conduta diante da mensagem de Jesus. Servir ao Cristo com abnegação e devotamento. Ser fiel ao Cristo, mesmo que seja exigido sacrifício. Aí a gente pode lembrar, né, dos nossos mártires, aonde eles se sacrificaram, né, pela liberdade, pela igualdade, para que a gente pudesse ter, né, hoje esse processo democrático e com mais liberdade que nós temos hoje. Ter em mente as graves responsabilidades que nos exortam à existência do corpo,
Então nós precisamos entender que nós não estamos aqui na Terra simplesmente por estar. Nós estamos aqui com um objetivo, né? E a gente precisa cumprir esse objetivo, a gente precisa procurar o nosso aperfeiçoamento. Reviver os dias inolvidáveis da época do martirológio. Então, inolvidáveis a gente pode substituir por inesquecíveis, e o martirológio é a época dos mártires. Exercitar o testemunho silencioso nas paisagens internas da alma. Testemunhar o amor àqueles que não nos amam. Acho que é um dos itens, né, mais difíceis, porque onde a gente ama quem nos ama, né, se torna uma tarefa que não é difícil. Mas a gente amar aqueles que não nos amam, né, aqueles que nos criticam, aqueles que tentam nos prejudicar, com certeza é bem mais complicado, mas é o que vai nos dar um melhor resultado. Guardar nos refolhos da alma o compromisso de amar e amar sempre, trazendo Jesus de volta com toda a pujança daqueles dias que vão longe e que estão muito perto. Contribuir em favor do progresso que nos chega de forma complexa, porém bem direcionada. Então nós temos que entender, né, que apesar de todo esse processo que a gente vem evoluindo desde a descoberta do nosso querido Brasil, todo esse processo que a gente vem evoluindo, ele está totalmente, né, ligado aos nossos benfeitores do plano espiritual, que vêm direcionando para que tudo aconteça da melhor forma possível. Trabalhar o mundo íntimo, né, que é um dos, acho que dos principais desafios que nós vamos encontrar pela frente, que é nos modificar, né, nos transformar para melhor. Então, Deus, Cristo e caridade. Como espírita, me sinto preparado para enfrentar os desafios do movimento espírita? Será que eu estou de acordo, né, com aquilo que o Espiritismo espera de mim? Será que eu estou fazendo o meu melhor? Será que eu estou enganjado nesse movimento espírita? Então vamos ver. E ainda nos questiona, será que tudo isso ainda sozinho? Sozinho a gente sabe que é muito mais difícil, né? Então a gente precisa realmente ter o auxílio dos nossos irmãos nessa nossa caminhada. Então, ainda dentro da visão de futuro, né, do espírita, aprender e exercitar a lei da fraternidade universal. Compreender o sentido profundo das lições do Cristo. Testemunhar a abnegação no sentido de ajudar aqueles que ainda se comprazem em gerar dificuldades, tentando inutilmente obstaculizar a marcha do progresso. Olha que interessante aqui, né? Então não adianta a gente ficar preocupado, né, com aqueles que tentam prejudicar o crescimento, que tentam dificultar o crescimento do nosso país ou o crescimento moral, né, do nosso povo, porque vai ser, né, inutilmente. Nosso progresso, o nosso destino, a nossa marcha, com certeza é rumo ao progresso. Ser identificado pela maneira como enfrenta dissabores e angústias, testemunhos e holocaustos, à semelhança dos cristãos primitivos que viveram, guardadas as proporções, períodos equivalentes, instaurando na Terra o Evangelho libertador. Aqui nos remete, né, ao passado, a todos aqueles que também tiveram dificuldades. E se nós fizermos uma ligeira análise, a gente viu que, mesmo com as dificuldades, o nosso Brasil, né, o nosso povo, ele evoluiu e está constantemente evoluindo. Então, por mais que a gente tenha dificuldades agora também, que a gente possa ter essa certeza que mesmo assim tudo vai continuar seguindo em frente, tudo vai melhorar. Demonstrar que a luz do Cristo brilha em nós e conduz-nos com segurança. Uma máxima, né, para nós acreditar, ter fé, ter certeza que Cristo está no nosso caminho e está nos ajudando.
celebrar e viver a crença em Deus, na imortalidade, nas vidas ou existências sucessivas. Como nós acreditamos, né, na imortalidade da alma, então nós temos que ter essa certeza, né, que a vida, assim como nós já tivemos outras no passado, nós ainda vamos ter muitas outras pela frente. E o importante é esse nosso processo evolutivo, onde o que a gente está fazendo para se melhorar. O que significa para mim, como integrante espírita? Então, pelo nosso lado espírita, fazer que as criaturas deem-se as mãos construindo um mundo de regeneração e de paz pelo qual todos anelamos. Ter Jesus como bússola, como porto, como a nave que conduz com segurança à plenitude. Porfiar, lutar no bem a qualquer preço. Semear o amor. Ter certeza que estes são os sublimes dias de uma grande mudança para melhor. Preparar-se para verter muito pranto, ouvir muitas profecias alarmantes, pois a Terra sairá desse processo de transformação mais feliz, mais depurada, com seus filhos ditosos rumando para um mundo superior na escada evolutiva. Olha que mensagem importante, né? A gente deve se preparar, porque mesmo através de todas as dores e todos os sofrimentos, com certeza tudo isso vai nos tornar melhores, mais fortes, e a gente vai ter, né, caminhos mais ditosos, e a gente com certeza vai conseguir evoluir nessa nossa escalada. Estamos agora em um novo período. Estes dias assinalam uma data muito especial, a data da mudança do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. A grande noite que se abatia sobre a terra lentamente cede lugar ao amanhecer de bênçãos. Retroceder não é mais possível. Firmastes, filhas e filhos da alma, um compromisso com Jesus antes de mergulhares na indumentária carnal, de servi-lo com abnegação e devotamento. Prometestes que lhe serias fiel, mesmo que vos fosse exigido o sacrifício. Então, assim como a gente vê, né, todos os nossos antepassados, que todos eles também tiveram a sua cota de sacrifício, nós também vamos ter a nossa. Mas com certeza, né, nós vamos conseguir superar todas essas dificuldades, vamos sair vitoriosos, assim como eles também saíram, e vamos também contribuir para que o nosso Brasil, né, para que o nosso povo se torne cada vez melhor. Seremos então convidados, né, ao testemunho silencioso nas paisagens internas da alma, o testemunho por amor àqueles que não nos amam, o testemunho da abnegação. Que outros reclamem, que outros se queixem, que outros deblaterem, que nós outros guardemos nos refolhos da alma o compromisso de amar e amar sempre. Que seja o nosso escudo o amor, as nossas ferramentas o amor e a nossa vida um hino de amor. Onde a gente pode lembrar, né, que as leis naturais, né, nós podemos entender que o amor ainda é o resumo de tudo, né, onde a gente tem que agir com amor, onde a gente tem que pensar com amor, onde a gente tem que usar o amor para movimentar a nossa vida, para movimentar tudo que se relaciona conosco, com a nossa família, com o nosso trabalho, os nossos estudos, com a nossa casa espírita, né? Enfim, o amor tem que fazer parte da nossa vida todos os dias e todos os instantes. Estamos chegando então ao nosso final. Vamos fazer a nossa prece. Pai Celestial, que habitais o meu interior, impregna com a tua luz vital cada célula do meu corpo, expulsando todos os males, pois estes não fazem parte do meu ser, da minha verdadeira realidade. Como filho de Deus perfeito que sou, não existe doença,
Por isso, que se afaste de mim todo o mal, todas as doenças e todos os agentes nocivos, para que a perfeição se expresse no meu corpo, que é templo de divindade. Pai, teu divino Filho Jesus disse: Pedi e recebereis, porque todo aquele que pede recebe. Portanto, tenho absoluta certeza de que minha oração já será fortalecida pela minha conduta no bem. Para mim agora só existe esta verdade: o bem sempre deve prevalecer. Mesmo que a imagem do mal permaneça por algum tempo, só existirá em mim a imagem mental do bem e da verdade, fortalecendo a minha saúde e meu equilíbrio mental. Obrigado, Pai, e que assim seja. Então só tenho que agradecer pela atenção de todos. Muito obrigado. Fiquem sob a proteção do nosso Mestre e Irmão Jesus. Desejo uma boa semana a todos.